Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua produção ou a sua construção. Quem ensina aprende ao ensinar, e quem aprende ensina ao aprender. Paulo Freire. Olá, alunos, essa é a nossa videoaula número 3. Eu queria começar com essa mensagem também inspiradora de um grande pensador, Paulo Freire, da educação, para que vocês possam pensar. Essas mensagens sempre nos levam a pensar. A proposta para hoje é bem curto, tá? Vocês já devem estar cansados. Isso não é nem bem, isso é mais uma conversa, uma proposta, uma conversa. Eu quero fazer algumas colocações aqui para que vocês possam se situar em relação em relação às suas aulas e a se planejar em relação a isso. Então eu queria primeiramente falar das minhas aulas de matemática. Eu acho que eu não deixei isso bem claro ainda, mas eu vou deixar agora aqui. Vocês, nesse período de quarentena, enquanto vocês estiverem recebendo aulas assim, por esse modo à distância, as publicações de matemática serão feitas nas segundas-feiras, nas quintas e sextas. Então esses serão os dias, tá? Foi feito um cronograma com todos os professores da escola, então esses foram os dias aqui colocaram que me cabem publicar material para vocês. Então podem aguardar que toda segunda, toda quinta e sexta vocês receberão material, tá? Então esses são os dias da matemática junto com outras disciplinas, né? 3 por dia, e a matemática será nesses 3 dias, tá bom? Eu me organizei, criei uma rotina que eu pensei o seguinte: eu estaria publicando vídeos talvez um pouco maiores, mais extensos, nas 2 primeiras publicações da semana, na segunda e na quinta. E na sexta eu vou deixar um bem curtinho, esse aqui vai ser bem curto, tá? Eu vou lançar um exercício relacionado aos temas que a gente vai trabalhando, ou que se seguirão, em aberto para vocês. E depois, isso que eu vou lançar, o que eu estarei lançando aqui, eu vou retomar isso, vou partir disso na próxima publicação de aula. Então o que eu vou fazer agora? Aqui seguem 2 exercícios que eu vou utilizar depois como tema da próxima aula, das próximas aulas. Então, ainda falando de números, né? Como eu disse, eu vou explorar bastante esse tema. E eu proponho 2 exercícios bem simples. Eu acho que você vai gostar. Tá? Não vai envolver nesse momento ter que calcular nada. Tá? Apenas fazer uma pesquisa. E é uma pesquisa simples, tá? Porque esses dados que eu pedi aqui, eles estão bem na superfície da internet. Não exige uma averiguação profunda ou pesquisa em enciclopédias, tá? É uma pesquisa que você encontra rapidamente, então você vai conseguir fazer isso num instante, tá? E também vou falar, caso você não tenha condição de realizar a pesquisa, caso você não consiga, né, não tem problema, tá? Fique tranquilo, tá? Não quero te colocar a obrigatoriedade em fazer isso. Na próxima aula eu vou retomar isso, essa aula tá? Trazendo esses dados. Quem conseguir fazer a pesquisa e enviar também para mim, né, sempre naquele ritmo, fique à vontade. Mas se você não conseguir, não tem problema. Eu devo dizer que eu sempre, né, eu venho falando nas aulas, falei na aula anterior, eu fiquei bastante feliz com a participação dos alunos que me enviaram as coisas, mas eu também respeito o tempo de cada um, tá? Então fique à vontade para enviar ou não. A pesquisa é a seguinte: eu quero que você encontre essas relações aqui, que estão listadas aqui. Você vai pesquisar essas medidas aqui. Eu vou trabalhar com as medidas. Então eu peguei umas medidas americanas aqui, não americanas, né? Basicamente eles usam isso, mas é que a gente ouve muito comumente, encontra em livros, vê em filmes e não sabe o que é. Às vezes você não sabe fazer uma correlação para o que você conhece. Uma milha, por exemplo, né? O que é uma milha? Você já deve ter visto em algum filme daqueles, por exemplo, quem já viu Velozes e Furiosos, né? Os velocímetros estão em milhas por hora. Agora, o que é uma milha? Então a minha pergunta: quantos quilômetros tem? Pesquise isso. Polegada. Vocês devem ter ouvido também a expressão polegada, já falamos disso, né? Quantos centímetros tem uma polegada? A TV é 29 polegadas. Então vai fazendo as conexões. Eu vou ligar tudo isso na próxima aula, tá? Tentar ir ligando isso, colocando isso como temas. Você já deve ter visto, por exemplo, um filme em que fala de altitude de avião e fala: o avião está a 20 mil pés de altitude. Olha só, agora, o que é um pé?
nesse conceito de medida, quanto mede um pé? Esse pé que eles citam nos filmes. Pesquise isso. Quantos centímetros tem um pé? Uma outra medida, também comum de se ver, jardas. Isso a gente, em corridas, quantas jardas, né? Corrida em jardas, também é uma expressão comum. É uma unidade de medida comum. Eu quero saber quantos metros tem uma jarda. Pesquise isso. Recentemente eu li um livro chamado... Está até aqui, que eu estava pesquisando, procurando a légua aqui. Grande Sertão Veredas. Uma leitura deliciosa. E nesse livro, o personagem principal ele citava muito léguas. E aí eu não lembrava uma légua, quanto mede uma légua. E aí eu me vi, né, obrigado a pesquisar, fazer uma pesquisa. Uma légua equivale a quantos quilômetros, né? Então pesquise. Quantos quilômetros equivale a uma légua? Então é uma pesquisa bem simples, tá? É gostosa de fazer, você vai achar tudo bem rapidinho. Um tema principal também que me inspirou, que me veio assim, uma inspiração bem interessante. Isso vai ser um tema principal da aula, não quero entrar em maiores detalhes, mas será que você já olhou no seu pneu de bicicleta? Quem tem bicicleta ou carro? O que está escrito nele? Olha só, aqui eu tenho a pressão do pneu e uma estranha unidade aqui, ó, PSI, referente à calibragem do pneu. Certamente, eu duvido que você nunca viu isso aqui, algo parecido. Que você nunca parou em uma bomba de gasolina e tenha visto isso. Olha só, esse PSI do lado. O que significa esse PSI? O que é 34 PSI? Então, o meu segundo exercício também é uma pesquisa. Eu não quero que você calcule nada, eu quero que você pesquise o que é esse PSI e escreva abaixo, em poucas palavras. Pode ser a tradução, porque isso aqui é uma sigla, tá? Pode ser simples a tradução dele, que ele vem de uma sigla em inglês, e está respondido. Nada muito profundo, só se você quiser aprofundar mesmo. Então, essa é a minha proposta para a aula de hoje. Uma aula bem tranquila, tá? Uma aula que você não vai precisar calcular e pesquisar. Fique à vontade para escrever isso, né, como diz, para escrever isso no seu caderno e me enviar, se você puder e se você quiser, tá bom? É isso então, gente. Um abraço aí. Tenha um bom fim de semana, um ótimo fim de semana e eu espero vê-los em breve. Até!